Então, nesse momento, vamos dar continuidade aos trabalhos desta casa, agradecendo o Pai por mais essa oportunidade de aqui, Senhor, reunidos, aprendermos um pouco, exercitarmos também, seguindo os passos do nosso Mestre Jesus. Pai amado, que o Senhor conforte a todos os corações que buscam esta casa, em busca do carinho, em busca do afeto, em busca da consolação, em busca do esclarecimento, em busca do amor. Mestre amado Jesus, que os seus trabalhadores consigam nos tocar para entendermos o verdadeiro sentido da vida. Buscarmos entender o que Deus quer de nós, o que foi proposto pelos nossos amigos espirituais para realizarmos nesta vida. Mestre amado, lembrando-nos que sempre depende de nós o nosso progresso, que o Senhor nos dê forças para seguir os seus passos no caminho do bem. Muito obrigado. Buscando o entendimento do tema da noite, que seria a vida futura, que acredito eu seja uma preocupação para todos que estão aqui, ou não? Alguém aqui não se preocupa com a vida futura? Alguém aqui não se preocupa com o dia de amanhã? Sim ou não, gente? Ou todos nós nos preocupamos com a vida futura? Quando a gente fala vida futura, nós podemos pensar realmente no final dessa existência. Daqui até o final dessa existência é uma vida futura, o qual nós devemos também ter planejamento. E no cessar da morte, no chegar da morte, no cessar da vida, acontece que só existem duas situações plausíveis. A primeira, que termina tudo com a morte, tudo acabou, nós somos frutos, de um acaso, onde uma bactéria, uma proteína sofreu um processo de mutação próximo às camadas inferiores da Terra, junto às erupções vulcânicas no meio aquático, e desse acaso se transformou, se gerou a vida na Terra entre as plantas, entre os seres unicelulares, até chegar nesse organismo complexo chamado corpo humano. Vamos falar assim, nos mamíferos. Nós podemos encarar a vida dessa forma, que nós somos frutos de um acaso e que ao final dessa existência tudo estará cessado. Ou nós podemos pensar que existe alguma coisa depois da morte. Nós podemos pensar que existe uma vida futura. Então, preocupado com isso, com essa vida futura, na história do mundo, vamos falar assim, na história do mundo, a gente poderia falar moderno, que seria de 5.000 anos para cá, nós temos alguns relatos sobre essa vida futura. E todas as grandes religiões, elas são embasadas em 4 grandes pilares, que são comuns a todas as religiões. O que significa a palavra religião, gente? Me ajuda? Qual é o significado da palavra religião? Religar. Ela vem do latim, religare. Religar o quê, Brás? Religar o homem a um Criador, a Deus, a um poder divino, a um poder superior, a Alá, qual nome a gente quiser dar. E todas os princípios das grandes religiões, elas são embasadas em 4 grandes pilares. Qual é o primeiro pilar
das grandes religiões. Livro 1 do Livro dos Espíritos. A crença no poder superior. A crença em algo que está acima de nós. Ou Deus, ou deuses. Não tem problema algum a crença ser em poderes que estão além da nossa compreensão. Quando se tinha pouquíssimo conhecimento, nós passamos a então definir coisas que estavam fora do nosso alcance como os deuses. Nós tínhamos o Deus Sol, nós tínhamos a deusa Lua, nós tínhamos o Deus da fertilidade, o Deus da colheita, o Deus do trovão, o Deus do céu, o Deus do inferno. E isso é o primeiro princípio ou o primeiro pilar que está embasada as grandes religiões. E o segundo grande pilar que todas as religiões também praticam. Vai haver um julgamento final. Todas as grandes religiões do mundo trazem esse conceito de julgamento final. Que em determinado momento vai haver um julgamento. E nós seremos colocados à prova, ou por um senhor de barbas brancas, ou por São Pedro, que tem a chave do céu, ou pela nossa consciência. Mas todas as grandes religiões do mundo acreditam que em determinado momento nós seremos julgados. E esse é qual livro, gente? Do Livro dos Espíritos? Como é que chama? Não, dentro do Livro dos Espíritos. O Espiritismo também está embasado nesses 4 pilares. E Kardec colocou esses 4 pilares, dividiu eles em 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. Qual o livro que vai tratar do julgamento? Penas e gozos futuros. Opa, então se é pena ou é gozo, futuro é porque alguma coisa vai balizar se nós estaremos então sofrendo penas ou aproveitando de gozos. Livro 4 da obra O Livro dos Espíritos. Bom, existe ainda uma terceira crença. Qual que seria essa crença, gente? Seria o primeiro, a crença no poder superior. Então você faz a conexão lá. Seria a promoção do ser individual. Seria então promover a melhora do ser humano, fazer o bem. Todas as religiões do mundo, todas as grandes religiões, estimulam as pessoas a fazerem o bem, a serem criaturas melhores, a praticar o que Deus nos pede, a praticar o que Jesus ensina, a praticar o que Maomé falou, a praticar o que Krishna falou, a praticar o que Hermes Trismegisto falou. Todas as grandes religiões tratam da melhoria íntima do ser. Todas. Existe ainda um 4º pilar, também ele está no Livro dos Espíritos. Qual seria então, gente, o Livro dos Espíritos, dentro do capítulo, que trataria sobre a promoção contínua do ser? Qual seria? Nós temos 4 livros dentro do Livro dos Espíritos. O primeiro é qual? Como é que ele é intitulado, gente? Livro dos Espíritos. Livro 1, capítulo 1. Como é que ele chama? Deus. As causas primeiras. Livro 2. Mundo espírita. Livro 3. As leis morais. As leis morais tratam do melhoramento contínuo do ser. E existe uma 4ª crença, um 4º pilar, que todas as religiões também promovem. Qual é?
Eu vou dar um chute. É o tema da reunião de hoje. Qual é, gente? Todo mundo em coro. A crença na vida futura. E Kardec, então, seleciona esses 4 pilares também para fazer parte da doutrina espírita. A doutrina espírita também está fincada sobre esses 4 pilares. E para discorrer sobre esses 4 livros, Kardec lança mais 4 livros. O livro que trata das causas primeiras, como é que chama, gente? A Gênese. Muito bem. O livro que trata das leis morais. Vamos lá, vamos na ordem. O livro que trata do mundo espírita ou das manifestações espíritas. Qual é? Livro dos Médiuns. Muito bem. Qual o livro que vai tratar das leis morais? O Evangelho segundo o Espiritismo. E qual o livro que vai tratar das penas e gozos futuros? A obra O Céu e o Inferno. Então, Kardec, para discorrer desses temas, ele vai trazer mais 4 livros. E a questão da vida futura, ela é extremamente importante para todos nós. A religião mais antiga do mundo, o hinduísmo, se baseia numa obra chamada Vedas, e depois em outros livros, né, o Mahabharata. Essa filosofia hinduísta oriental, ela traz um conhecimento gigante sobre a vida futura, sobre o que acontece conosco depois da morte. Os livros da cultura indiana, do hinduísmo, né, hoje ele é mais praticado na Índia, eles datam de aproximadamente 50 séculos antes de Jesus. Então nós estamos falando de 5.000 anos antes do Cristo, nós já tínhamos um conhecimento sobre o que aconteceria com a alma logo após o seu desenlace. E Krishna, que seria a maior expoência dentro da religião hindu, como Jesus, ele também não deixa nada escrito. Ele falava somente, e ele tinha um grande amigo, e eu acredito que seria uma pessoa de uma capacidade muito grande também, porque ele chamado de Arjuna, ao qual anotava os ensinamentos de Krishna em variados lugares. Acho que não, esse era o nome dele, ele tem um nome todo lá e eles resumiram para Krishna, né? Então Krishna escreve o Bhagavad Gita, uma obra fantástica. E determinado dia, eles estavam num campo de batalha, próximo a começar uma guerra, e ele fala para Arjuna: nunca houve um tempo em que eu não existisse. Nem tu, nem todos estes reis, e nem no futuro algum de nós deixará de existir. Isso no campo de guerra. Eles estavam se preparando para uma batalha onde muitas vidas seriam perdidas. Saiba que aquilo que penetra o corpo é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir. A alma imperecível. Olha, aquilo que penetra o corpo é indestrutível. Ninguém é capaz de destruir a alma imperecível. A alma não é aniquilada quando o corpo é aniquilado. E Arjuna questiona: então o que acontece com a alma? Olha esse conhecimento de 5.000 anos atrás. Assim como uma pessoa veste roupas novas,
de modo aceita. A alma aceita novos corpos materiais. Para aquele que nasce, a morte é certa. E para aquele que morre, o nascimento é certo. Olha a grandeza desse ensinamento de 5.000 anos atrás. Imagina o tanto que isso encorajou esses soldados, encorajou quem estava lá pronto para essa batalha. Assim como para aquele que nasce, a morte é certa, para aquele que morre, o nascimento é certo. Então, dentro da cultura hindu, a morte é seguida de uma reencarnação, é seguida de uma nova oportunidade no corpo instantaneamente. Nós trouxemos para essa noite algumas reflexões sobre a história das religiões, sobre como cada pensamento chega para a gente entender qual o motivo do Espiritismo tratar esse assunto com tanta particularidade, com tanta devoção, ao ponto do livro 2º da obra O Livro dos Espíritos, ir da página 76 da pergunta 76 até a pergunta 613. O livro mais longo do Livro dos Espíritos realmente trata do mundo espiritual, tratando da vida futura. Olha como que funciona então para a cultura dos hindus. Eles acreditam que essa alma reencarna, ela continua reencarnando até ela não precisar de reencarnar mais. Porém, se a mentalidade daquela pessoa, estiver de acordo com seres inferiores, ele também reencarnará em animais, em seres inferiores. Se a mentalidade daquela pessoa é a mentalidade de um cão, ela vai reencarnar em um cão. Se a mentalidade dele é de um porco, ele vai reencarnar num porco. Se a mentalidade dele é de uma galinha, ele vai reencarnar numa galinha. Alguém aqui já viu o filme 7 anos no Tibete? Quando é com o Brad Pitt, se eu não estou enganado, não é? Ele estava trabalhando no Tibete, ele vai fazer uma escavação, e aí eles tinham que fazer uma obra, e ele precisava de usar os indianos, os tibetanos, que eram hindus ou budistas, partilham muito das mesmas crenças, mas aí eles falavam, opa, toma cuidado, nós temos que tirar todas essas minhocas, porque essa minhoca aí pode ser minha mãe. Então eles na escavação da terra, eles tinham um cuidado gigante com as minhocas, porque falavam, opa, esse aí pode ser o fulano, esse aí pode ser o ciclano. Às vezes a gente tem a mentalidade de uma minhoca só, quem sabe na próxima encarnação nós vamos estar virando terra, segundo os nossos irmãos hinduístas. Esse é o pensamento deles. Ainda, você sabia que na Índia a vaca é sagrada? Por quê? Porque ela serve, eu não sabia, porque ela serve de montaria, né? Ela seria o animal escolhido para um deus chamado Shiva, que é o deus mais popular da Índia. Ela seria a montaria dele. E como ela leva a fartura e leva a fertilidade para todos, ela leva o leite, ela leva o esterco, ela é um animal sagrado na Índia. A Índia hoje conta com aproximadamente 30 mil deuses. Já pensou tanto que é difícil isso? Catalogar 30 mil deuses é o que mais ou menos a cultura hinduísta tem. Os indianos tratam como aproximadamente 30 mil deuses. E esses deuses mais famosos, normalmente eles têm algumas montarias. Então esse deus chamado Shiva tem a vaca como o bovino, né, como montaria, como animal de sua preleção. Então por isso esse animal é sagrado, porque esse é um deus cultuado em toda a China. Ele é um Deus supremo aos outros deuses, ele é cultuado em todo lugar. Tem Deus que é de um lugarzinho, tem o Deus que é de Bambuí, tem o Deus que é de Itapiraí, tem o Deus que era do norte de Minas,
Mas esse Deus não, ele é um Deus, então, cultuado em toda a cultura hinduísta. Então, para eles, acontece que a morte não é o fim. A morte é uma passagem, uma troca de roupa. Bom, e os nossos irmãos muçulmanos? Como eles encaram a morte? Como a grande religião Islã encara a morte? Eles acreditam que após esta vida que nós temos, a alma fica guardada sob os cuidados de Alá, esperando o que, gente? No juízo final, aguardando. Se cumpriu a vontade de Alá, de Deus, vai pro céu. Se não, vai ser punido no inferno. Julgamento final. Crença no poder superior. Crença na vida após a morte. Então o que faz? O que os ensinamentos de Alá pedem? Para serem pessoas melhores. E dentro da cultura deles, né, dos muçulmanos, fala assim, mas então o índice de suicídio entre os muçulmanos é o menor de toda a população terrestre. Menor. Por quê? Porque o suicídio é uma afronta a Allah. É uma afronta. Mas, doar a sua vida em prol da causa, em prol da guerra santa, em prol da jihad, é meritório. O paraíso estará te esperando. Por isso existem homens-bombas. Porque no céu dos homens-bombas, ele vai ter um tanto de regalias. Por quê? Porque ele deu a sua vida em prol da causa de Alá. Nós estamos falando que a cultura muçulmana, que o Islã, tem aproximadamente 1.300 anos de existência. Aproximadamente 1.300 anos, o cristianismo estávamos queimando pessoas ainda, mandando gente para a Guerra Santa. Então vai acontecer que vai chegar um tempo em que eles vão entender que aquilo não é mais o objetivo da religião. Qual é o objetivo? Sermos pessoas melhores. Esse é o objetivo de toda grande religião. E nós estamos falando que hoje, né, ela já está em segundo lugar do mundo, ela já passou os indianos, os hinduístas. E a primeira ainda no mundo é o cristianismo. Dentro da corrente ainda oriental, nós temos o budismo. Os nossos irmãos, principalmente uma seita cultuada na China, mas eu quis trazer principalmente religiões ligadas ao Brasil. O Islã pouco, mas a gente tem muitas notícias, mas como que os budistas encaram também a morte? Ou a vida futura? Nós vamos falar pouco de morte, mas sim de vida futura. Eles encaram que a reencarnação é uma realidade, podendo também ser em corpos animais, até que a alma consiga a sua elevação, para habitar um dos 6 mundos diferentes. A partir daquele momento que a alma não precisa mais reencarnar, ela vai habitar alguns dos 6 mundos onde ela se sinta mais à vontade. Interessante a cultura budista, porque quando a gente chegou num certo grau de evolução, nós não vamos precisar mais reencarnar. Nós vamos poder agora, por esforços próprios, ela vai chegar num momento onde ela não precisa mais de reencarnar. Ela vai ser julgada por sua consciência? Não. Ou por alguém que vai falar assim, não, realmente, agora você não precisa de reencarnar mais não. Vamos escolher um dos mundos ali para você habitar? Ok. E dentro do cristianismo, gente, como que funciona isso? A grande maioria de nós viemos de alguns segmentos dentro do cristianismo. Como é que funciona isso dentro do cristianismo? Quais são os destinos que a alma pode escolher para si?
logo após a morte? O que acontece? Dentro da cultura evangélica, vamos reunir todos, né? Os protestantes, os evangélicos. O que acontece logo após a morte? Sim, a alma repousa. Repousa até quando? Até quando, gente? Que a alma repousa? Até o juízo final. Muito bem. Dentro da corrente religiosa evangélica, a alma fica repousando até o dia do juízo final. E o que é o juízo final? Deus vem para separar os bons dos maus. Vem para separar os bons dos maus. Estão esperando quando Jesus voltar. Jesus já veio à Terra depois? Então ainda estão aguardando que Jesus volte e que realize o juízo final, onde os maus serão direcionados para o inferno e os bons serão direcionados para o céu. Mas se eles não estão aqui mais, não adianta Jesus vir aqui. As almas estão dormindo. Existe uma corrente dentro do judaísmo, que algumas igrejas evangélicas adotaram também, que no judaísmo também se acredita na continuidade da alma. Algumas correntes dentro do judaísmo acreditam na reencarnação, onde a alma reencarna num novo corpo, ou na ressurreição, onde a alma também renasce, mas usando o mesmo corpo. Nós não sabemos como que se procede, porque se a gente volta ao pó da terra, a gente desaparece, então aquele corpo desaparece. Mas eles têm essa crença na ressurreição, onde a gente voltaria no mesmo corpo. E isso fez uma bagunça gigante no nosso mundo. Por quê? Qualquer pessoa que vai ver um corpo em decomposição, ele se acabando, sabe que não tem jeito de nascer naquele corpo de novo. Ele virou fragmento de carbono, ele volta ao solo, do solo ele vira matéria orgânica ele nutre alguma planta e vida que segue. É assim que funciona. Já está provado que é assim que funciona. Então, nesses corpos não dá mais. Mas existe essa crença ainda em algumas correntes religiosas. Bom, e no catolicismo? Como que se processa isso? Já que a maioria de nós tem origem no catolicismo, o que acontece conosco logo após a morte, gente? Alguém aí poderia me falar? Acho que está todo mundo um pouco preocupado, né, com após a morte aqui, que ninguém sabe nada. Eu acho que morrer amanhã, o pau pode torar aí, que ninguém está nem aí. Ninguém está preocupado, ninguém sabe nada, ninguém está tendo nem ideia do que acontece amanhã. Para onde? Ou para onde? E ninguém vai para o inferno. Gostei. Não, gostei. A sua teoria está boa. Então, nós vamos chegar nela agora mesmo, daqui um pouco, mas ficaram muito longe. Por quê? Porque só tinha um julgamento. Então você só tinha uma chance. Se você fez determinado crime, que vamos falar assim, hoje a gente poderia falar que é inafiançável, acabou, inferno. E lá de lá você não sai. Ou se você também fez coisas dignas de ir para o céu, é céu. Só que, fazendo uma análise nossa, olha só para dentro, é só 3 minutos. Não, 3 é muito, 30 segundos, para a gente pensar. Nós merecemos ir para o inferno, gente? E nós merecemos ir para o céu? Pô, então nós vamos para onde? O purgatório, ainda bem que eles criaram esse tal de purgatório, porque a situação estava ficando difícil, porque eu não sou bom para ir para o céu, mas também eu não sou mal para ir para o inferno, para onde que eu vou?
Então, dentro do catolicismo se criou o purgatório. Mas o purgatório é um lugar interessante, porque para lá vão os que não fizeram coisas dignas de ir para o céu e nem coisas terríveis para irem para o inferno. E lá, no purgatório, nós teremos a chance de acertarmos as nossas contas, de recuperar a condição de ir para o céu após o juízo. Como, gente? Que a gente vai fazer isso lá no purgatório? Como que a gente sai do purgatório, gente? Aí é que fica fácil. Não complica, fica fácil. Para me sair do purgatório, eu preciso de muita oração. Por que depois que uma pessoa morre, a gente faz missa de sétimo dia, a gente faz uma missa de morte todo ano? Por quê? Porque o único jeito que tem de sair do purgatório é com oração. Dos vivos que estão aqui. Alguém tem que orar por mim. Alguém precisa de orar por mim. Porque eu estou lá no purgatório. Eu não tenho jeito de fazer muita coisa, mas eu estou lá. Torcendo para que alguém reze aqui para mim. E rezando aqui para mim, eu dou conta de sair. Com isso, foi criado o mercantilismo. O que a gente fazia? A gente encomendava missa. A gente encomendava terço. A gente pagava para rezar para a gente. Para quê? Para os nossos entes se livrarem do purgatório. Por quê, gente? Porque a gente sabia que eles não eram muito bons para ir para o céu e nem muito ruins para ir para o inferno. Então a gente pagava. E provavelmente eu era da turma que recebia, né, para rezar. Então o que acontece? Esse era o desenho que nós temos das religiões sobre o que acontece no pós-morte. Isso é importante, gente, nós sabermos disso, relembrarmos isso. Por quê? Porque hoje nós estamos aqui dentro de uma doutrina que nos traz o maior conhecimento da vida futura de todas as religiões. Simples assim. O maior conhecimento da vida futura dentre todas as religiões. Olha o presente que Deus nos deu. É a maior contribuição da história das religiões sobre o que acontece quando nós fechamos os olhos. Olha o tanto que Krishna estava avançado quando ele fala. Olha o que ele fala. A alma não é aniquilada quando o corpo é aniquilado. Quer ver onde é que ele fala aqui? Ó? O que penetra o corpo é indestrutível. Olha como Krishna, há 5.000 anos atrás, já tinha um conhecimento pleno do que acontecia no pós-morte. A ciência, algumas correntes religiosas falam assim, não, tudo termina, tudo acaba. Algumas correntes dentro da ciência falam, não, existe alguma coisa aí que nós não conseguimos explicar, mas existe. Por quê? Porque nós temos experiências de quase morte, nós temos experiências de fim de vida, nós temos algumas experiências que não podem ser explicadas. Então, no ano de 1857, Kardec lança a obra, o Livro dos Espíritos, contendo, na primeira versão, 514 perguntas e depois passa para 1018 perguntas e respostas vindas do mundo espiritual, de como funcionava realmente essa vida do lado de lá. Como que isso se procedia, como que acontecia, o que acontecia com o fulano, o que acontecia com o ciclano, me conta como é que funciona, para que serve isso, para que serve aquilo. E aí ele formulou essa obra fantástica, ao qual depois ele desdobra. Nós falamos aqui um pouco sobre isso. E qual é a obra que melhor nos conta
o que acontece na vida futura? Qual, gente? Qual livro que Kardec lança que vai descrever com detalhes cada lugar desse que eu falei? Céu, inferno, falei, purgatório, espíritos felizes, infelizes. Qual é essa obra? O céu e o inferno. A justiça divina, segundo o Espiritismo. Essa obra, ela é fantástica. Por quê? Kardec a divide em duas partes. Uma primeira parte muito teórica, falando realmente o que acontece, sim, descrevendo o que acontece em cada lugar desse. O que é o céu, o que é o inferno, o que são demônios, o que são espíritos, aonde que são essas regiões. E na segunda parte desse livro, gente, o que tem na segunda parte do livro Céu e Inferno? Relatos de espíritos. Kardec compila, por anos de experiência. Esse livro foi lançado em 1865, então nós estamos falando aproximadamente 10 anos de trabalho de pesquisas de Kardec, que ele teve contato em 54 com as primeiras manifestações. Então nós vamos falar que Kardec teria 10 anos de trabalho, de compilação, entendendo essas manifestações de várias formas, e ele lança o Céu e o Inferno. Então, ele tinha combinação com alguns espíritos que o ajudavam na obra, que podiam ser evocados depois do desencarne para dar o seu testemunho. Hoje a gente fala que o telefone toca de lá para cá, mas na época de Kardec não, porque ele estava implementando um trabalho de pesquisa. Então muitas vezes ele colhia o depoimento dessas pessoas que conviveu com elas. Sim, o telefone hoje toca de lá para cá, mas ele também pode tocar daqui para lá. Primeiro, um trabalho extremamente sério. É a primeira condição. Segundo, com um médium extremamente sério, imbuído com a causa. Terceiro, com um fim de pesquisa, como foi aqui. Olha, eu preciso falar com fulano, porque o negócio aqui agora arrochou. Era isso que Kardec falava. Fulano, olha, o que for de nós dois primeiro, um vai chamar o outro aqui e nós vamos saber, porque eu preciso saber como é que é de lá. E você já viveu daqui, você me conhece, eu preciso saber como é que é a informação do lado de lá. Ok? Ok. Num trabalho com o Chico Xavier não evocava o Emmanuel constantemente, provavelmente. Emmanuel, eu preciso de você aqui, vamos escrever? No final do filme ele não chama o Emmanuel e fala assim, vamos, bate o livro lá, nós temos muita coisa para fazer ainda. Não é evocação, vamos, eu quero trabalhar, vamos escrever? Então, acontece que nessa obra, na segunda parte, Kardec traz 68 relatos de espíritos que estão vivendo depois da morte, das mais variadas situações. Ele entrevista espíritos felizes, ele entrevista espíritos em condições medianas, espíritos em condições de sofrimento, ele entrevista suicidas, espíritos endurecidos e criminosos arrependidos. Então, ele vai ter uma gama de conhecimento e de situações para melhor entender o que realmente acontece no pós-morte imediato. E ele chega a 4 conclusões, 2 menos importantes e 2 mais importantes, uma importante e uma muito importante, que seria como vai ser a nossa condição no pós-morte. Alguém aqui quer saber, gente, como que vai ser a condição no pós-morte? Quer ou não? Gente, vocês não estão querendo saber? Porque senão não adianta. O primeiro fator que vai influenciar no nosso pós-morte seria a nossa idade que a gente desencarna. Isso é um fator que influencia. As pessoas mais jovens têm mais dificuldade de aceitar um desencarne precoce. Ele tem mais dificuldade. Por quê? Porque ele está novo.
Ele tem uma vida por viver, ele tem sonhos materiais, materialmente falando. Então, a idade é o primeiro fator que determina a condição que nós vamos estar no pós-morte. Ele é a única, gente? Não, não é a única. Mas ela tem essa dificuldade do entendimento. A pessoa às vezes nem sabe o que aconteceu, porque ela está jogando, não está nem pensando naquilo. E uma pessoa de 96 anos, será que ela está pensando na morte? Será que a morte passa na cabeça dela? Constantemente, quantas pessoas ela já viu desencarnar ao longo da sua vida? Quantas pessoas? Provavelmente a pessoa de 96 anos deve ter poucas pessoas, amigas da sua idade, vivenciando. Então, é muito mais fácil para aquela pessoa. Fala, não, eu já estou querendo ir mesmo, eu já estou querendo morrer, eu já cansei da vida, não estou querendo viver muito mais. É comum a gente escutar isso de gente muito velha, gente. É comum. Por quê? Porque a pessoa está vendo, ela já vê a possibilidade de uma vida melhor no futuro. A segunda coisa é o teor do desencarne. Mortes bruscas, às vezes, dificultam também o nosso entendimento. Acidentes são esses fatos, né? Assim, coisas, doenças rápidas, mal súbitos. Isso às vezes dificulta o entendimento nosso do lado de lá. Não sabe o que aconteceu. Nós não sabemos, isso dificulta realmente o entendimento. Alguém aqui já viu o filme Ghost? E ele entendia o que estava acontecendo com ele lá naquele momento? Ele conseguia entender? Ele tinha dois fatores difíceis de compreensão. Ele tinha idade e ainda tinha o acidente, foi assassinado. Então, olha, a dificuldade dele entender o que estava acontecendo com ele naquele momento, isso é natural, gente? É natural. O terceiro fator é um fator um pouco mais importante, que seria o conhecimento espiritual, o conhecimento da vida futura. Fica fácil, gente, se eu conhecer, se eu souber o que acontece no pós-morte, o que vai acontecer comigo, quais que são os lugares que eu posso habitar, o que vai estar, o que eu posso observar que vai me levar a essa conclusão, gente? Facilita. Eu olhar para minha sombra e falar, rapaz, eu não estou com sombra não, igual o Divaldo me falou. Facilita. Facilita. Isso vai garantir um bom lugar, gente? Nós não estamos falando disso ainda não. Nós estamos falando só do entendimento. Nós estamos falando da vida, que é um curso natural. É uma coisa natural que vai acontecer com todo mundo. Como é que eu vou identificar? Facilita muito. Facilita muito. Mas não é o fator preponderante ainda. Existe o quarto fator, que é o fator mais importante de todos. O mais importante de todos, para que a gente faça uma boa passagem e assegure uma boa condição na vida futura. Qual é, gente? Qual é? Se eu contar para vocês aqui hoje, qual é isso aqui? Se eu contar, vou contar o segredo, eu vou contar o mapa da mina. Vou contar o mapa da mina. Nós vamos fazer isso? Nós vamos arrumar esse dinheiro para poder entrar do lado de lá? Qual é, gente? Qual seria o fator mais importante para uma adaptação boa na vida futura? Não. A prática do bem. Da onde você tirou esse negócio? Mas conhecer o Espiritismo, saber profissão de fé, não me ajuda? Ajuda, gente, a conhecer o Espiritismo? Ajuda. Mas e pessoas que não conhecem o Espiritismo? Kardec tinha essa preocupação, e aí ele faz uma pergunta para os Espíritos, pergunta 982 do Livro dos Espíritos. É necessário fazer profissão de fé espírita
e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Olha que legal, gente. É necessário fazer profissão de fé e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Sim ou não? Vocês falaram não assim meio retraído. Estou achando que vocês querem falar sim. 982. É necessário fazer profissão de fé espírita e de crer nas manifestações para assegurar nossa sorte na vida futura? Sim ou não, gente? É necessário acreditar no espiritismo aqui e fazer profissão de fé para garantir? É necessário frequentar essa casa aqui os seus 54 anos de existência? Se fosse assim, seguir-se-ia que todos aqueles que não creem ou que não tiveram os mesmos esclarecimentos são deserdados. O que seria absurdo é o bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduz. Olha a riqueza dessa resposta, gente. Olha a riqueza dela. O bem que assegura a sorte futura. Ora, o bem é sempre o bem, qualquer que seja o caminho que ele conduz. Olha a grandeza dessa resposta. A prática do bem é a garantia de uma sorte na vida futura, de uma boa adaptação. Não tem outra. O conhecimento espírita vai me ajudar, gente? Vai, muito mesmo. Que hora que eu olhar para o lado assim, não ver a sombra, eu vou, opa, parece que eu já ouvi falar nesse lugar, parece que eu já ouvi falar no tal do umbral, parece que eu já ouvi falar nas colônias espirituais. Opa, eu estou achando que eu passei. Mas é a prática do bem que vai nos assegurar a boa sorte. Porque uma pessoa que fez o bem a vida inteira e que nunca viu falar em vida após a morte, nunca viu falar, mas ela foi uma pessoa boa, você pode ter certeza que ela vai ser muito melhor acolhida, muito melhor recebida do que aquele que viu falar a vida inteira. Na vida após a morte não praticou. A vida inteira. Mas não podemos esquecer que em toda e qualquer circunstância, nunca vai nos faltar o amparo da vida futura. Nunca irá nos faltar. Mas o fator da juventude, o fator do susto após o desencarne, o fator do desconhecimento da vida futura, muito embora a gente possa levar uma boa bagagem moral, pode dificultar o nosso despertamento, por não identificar ou não perceber a ajuda que está ao nosso lado, à nossa disposição. Sim. O conhecimento facilita demais. Demais. Mas a chave é o bem. Segundo Kardec, nas conclusões, ele analisa que seria a prática do bem, realmente, que nos leva. Todas as outras coisas, nós podemos aproveitar, porque nós aqui, espíritas, estamos tendo essa oportunidade. Você já pensou o tanto que é mais difícil um desencarne para alguém que só sabe que vai ou para o céu ou para o inferno? Aí ele morre e não está nem no céu nem no inferno. E quais são os locais onde nós vamos habitar na pós? E aqueles que acreditam que estão no inferno, no mundo espiritual? Nós vamos para lá. Sem nenhuma perspectiva de sair, porque do inferno não se sai. Não se sai. Você já pensou como que é isso? E existe, segundo a obra espírita, 7 locais onde nós poderemos habitar nesse pós-morte. Na pós-morte, nós temos 7 locais onde nós poderemos estarmos vinculados. O primeiro deles, o primeiro local circunscrito que a gente pode ficar atrelado, eu tenho que falar, porque a palestra hoje é isso, é a vida futura, na visão espírita,
é no nosso próprio corpo. Se a gente não faz ideia da vida futura, se a gente é materialista, se a gente tem excesso de amor pelo nosso corpo, se a gente gosta mais do corpo do que tudo, se a gente gastou algumas dezenas de milhares de reais no nosso corpo, às vezes quando a gente morre, a gente não quer liberar daquele corpo. E o que a gente faz? A gente fica atrelado ao nosso corpo. Mesmo ele no processo de retorno à matéria geral da terra. A gente fica atrelado àquele corpo. Porque Jesus nos disse que aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso. Então, se a gente tem apego demais a esse corpo, provavelmente é lá que nós vamos estar. O segundo lugar que nós podemos estar seria na crosta terrestre. Por quê? Se nós gostamos demais da vida material e não almejamos vida espiritual de maneira alguma, ou se a gente até sabe que existe a vida material, mas a gente gosta demais, sabe que gosta da vida espiritual, mas que a gente gosta demais da vida material, às vezes a gente não vai se desvencilhar de lá, nós não vamos sair dos bares, nós não vamos sair das festas, nós não vamos sair dos jogos, nós não vamos sair da nossa casa, da nossa família. Por quê? Porque nós gostamos demais. E isso está errado, gente? Não, é um ciclo natural. Isso é natural. Isso acontece todos os dias. Isso acontece. Por quê? Porque aonde estiver o tesouro, aí estará o teu. Então, nós podemos estar lá. Bom, e ainda existe uma terceira região, essa que todo mundo conhece. Qual que é, gente? Aonde os espíritas morrem de medo de ir? Umbral. Umbral. Ah, umbral. Alguém já viu umbral sendo definido ou assim ilustrado? Nós temos uma imagem do umbral, ao qual realmente ela não traz muita lógica. O umbral que aparece no filme Nosso Lar é um umbral bem parecido, realmente, com as regiões umbralinas. Segundo Jorge Elahá, é a região mais próxima à crosta terrestre, onde Jesus fala que há prantos e ranger de dentes. É no umbral onde que estão, quais pessoas que estão no umbral, gente? Quais pessoas que estão lá realmente? Qual que era a característica das pessoas que habitam o umbral? O umbral é uma região desorganizada. Sim, como? Sim, recém-desencarnados. É uma região desorganizada, onde não tem muitas ou quase nenhumas edificações. E a característica das pessoas que habitam o umbral são as pessoas que têm sentimentos de culpa, de onde tem vergonha dos atos praticados, vergonha do tempo perdido. Seria aquela pessoa que a consciência faz aquele julgamento e fala assim, não, mas realmente, cara, não dá para mim ir para o céu, não. Eu não estou muito... Minha situação não é boa, eu fiz isso, podia ter feito esse bem, não fiz aquele bem. Então é uma região de um reajuste, uma região muito parecida com realmente o purgatório que ele existe. É uma região onde muitas pessoas que perderam tempo aqui na Terra passam a habitar. Existe uma quarta região, que é muito confundida com o umbral, que é a região das trevas. Na região das trevas, realmente, sim, é uma região organizada. Lá tem processos de vingança, processos de destruição, processos de maldade, edificações, castelos, onde criaturas estão se organizando ainda no mal. Quais que são as pessoas, que estão lá? São pessoas ainda extremamente endurecidas, embrutecidas, ligadas a processos de longa data na vingança. Lá existe hierarquia formada, então existem pessoas que comandam outras pessoas com sentimento de culpa. Às vezes é lá que eles capturam algumas pessoas no umbral também com essas características, e essas pessoas, ao invés de terem uma condição de socorro, vão ser trazidas para essas regiões. E lá também, por quê? Porque eles se assemelham àquelas características. Aonde estiver
o teu, aí estará o teu coração. Então, existem essas regiões aqui, gente? Existe. Estou falando aqui para fazer medo em todo mundo? Não. Nós estamos falando da perspectiva. E existe agora uma quinta região. Comecei com as piores, né? E agora eu vou melhorando. A quinta região são regiões de postos de socorro. Seria a região mais comum, a mais comum, após o desencarne. Lugares onde os espíritos são recebidos, abrigados, tratados e encaminhados para um outro local. Então, quando a gente olha a colônia de nosso lar, ela é um posto de socorro. Por que ela está próxima ao umbral? Porque ela é um lugar de socorro. São pessoas boas, só pessoas boas que habitam o nosso lar, gente? Tem pessoas de algumas outras características. Tem pessoa que não quer trabalhar, está lá. Tem pessoa que não quer produzir nada e está lá. Porque são postos de socorro. A pessoa não está nem na condição de ficar lá no umbral, se lamuriando, mas também não quer dar um passo para frente. Quem se lembra? Como é que chamava aquela senhora do livro Nosso Lar? Aquela que não produzia nada e sempre queria alguma coisa? Eu esqueci o nome dela. Que nas reuniões com o... gente... Ela sempre pedia, falava assim, mas a senhora não tem bônus hora, a senhora não trabalha, mas é porque eu sou cansada, eu tenho isso, eu tenho que falar, mas eu sou mais animado que essa mulher aí, capaz que eu vou morando lá em Nosso Lar, aí, provavelmente eu vou poder ficar lá. Hoje eu estou mais sacudido do que ela. Então, nesses postos de socorro, é o lugar mais comum onde os desencarnados vão. Onde nós vamos. A hora que nós saímos daqui, provavelmente se a gente estiver no hospital, no lugar de socorro, pode ser que eu estou lá, que eu já fui. E a sexta região, quais seriam elas, gente? Seriam já realmente as cidades espirituais, as colônias espirituais. São as cidades organizadas, que as pessoas já têm uma condição mínima de conduta e convivem em sociedade. Nosso lar está saindo daquela condição de posto de socorro e passando para essa condição de colônia. Lá tem gente de todo jeito, entendeu? Dentro daquela colônia. Posto de socorro já avançado. Lá no livro Nosso Lar, realmente ele mostra alguns pontos de socorros que eram nas regiões umbralinas. Opa, fulano ali, aquele ali não precisa ficar aqui não, vamos socorrer ele já tem condição de conviver em sociedade novamente. E a condição, gente, mínima. Porque se alguém ler a obra Nosso Lar, vai ver que Nosso Lar tem até cadeia, porque não tem uma boa conduta. Não, isso não tem lá em Nosso Lar, não tem? Tem ou não tem, gente? Quem já leu Nosso Lar? Lá chama calabouço, né? Não fala cadeia, não fica um termo legal, não fala calabouço. A mesma coisa. E ainda existe uma sétima região, que são as regiões superiores, onde se reúnem espíritos sublimados. E a característica desses espíritos é o amor anônimo, que realiza o trabalho na mais pura discrição. São espíritos que vêm aqui, desempenham tarefas no anonimato, ou até com destaque, mas a grande característica é o anonimato. São pessoas que passam uma vida, às vezes, cuidando de alguém, vem aqui, faz um reencarne, pensando em uma pessoa que precisa de resgatar, que às vezes está numa região trevosa, que tem que ser reencarnado de qualquer jeito. Essa pessoa vem para cá. Vide o livro Renúncia, de Emmanuel, para a gente entender quando se desloca uma pessoa de uma região superior, que se tem pouco conhecimento dela, porque esses espíritos não falam muito de si, sai dessa região e vem resgatar alguém que estava numa situação quase de trevas. Se alguém não leu essa obra, tenham a oportunidade da gente ler. E qual será o nosso destino, gente? Qual será? Para onde nós seremos encaminhados? Até ter a colheita. O joio vai crescer junto com o trigo. Até que um dia, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser juntado a molhos e vai ser queimado. Ele vai ser purificado. Ele vai passar por uma situação
mais difícil, aonde vai ser forçado a sua evolução. Sempre a ajuda está para todos nós. Sempre, sempre, sempre. Aí desses espíritos que governam um plano desse, qual foi essa criatura, né? Qual o nome que foi criado para o governador dessas regiões trevosas, gente? O diabo, o cachorrinho da dona Clotilde, como é que ele chama? O Satanás. Ele é o governador. Por quê? Porque lá existe hierarquia. Tem um Satanás só? Não. Tem vários. Por quê? Porque lá existem organizações. Mas sempre, sempre vai ter alguém que gosta daquela pessoa. Não tem ninguém no mundo que não tem ninguém que gosta dele. Alguém que já foi uma mãe de um espírito desse, alguma vez na vida, em uma encarnação fala assim, não, eu fui mãe dessa criatura, eu não deixo ele para trás. Em todas as visitas de presídios que tem, quem está lá, normalmente, em busca da redenção do filho, é a mãe. E ela passa a mão e abona o que o filho fez? Não. Porque ela é contra o crime e não o criminoso. Jesus vai contra o pecado e não o pecador. Porque ele vai ficar até ele pagar o último ceitinho. Quando ele pagar, ele está liberado para sair. O mínimo. Então, assim, eu tive aqui no livro Justiça Divina de Emmanuel, rapaz, ele dá a senha para a gente prever qual que é o lugar nosso no pós-morte. Você já quer escutar hoje ou deixa para depois? Ele dá a senha lá, na página 85, chamado, a lição, na análise chama Lugar Após a Morte. O livro Justiça Divina é um livro analisando o céu e o inferno que Emmanuel escreve no seu aniversário de não sei quantos anos. E ele fala assim nesse lugar: se queres saber aonde estará após o seu desenlace, pegue hoje o seu dia, retire todas as suas obrigações sociais, todas, e observe o que você faz no seu tempo, e indicará qual será o seu destino. Esse é o seu tesouro, e é para lá que você vai ser atraído. Então é no nosso tempo livre. Tira o que você faz. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso e aquilo. Beleza, e na sua hora vaga, o que você faz? Você está cuidando bem da sua família? Você está cuidando bem dos seus entes? Você está gastando tempo com a sua mãe? Você está usando tempo com o seu avô? Você está fazendo um trabalho social? Você está ajudando alguém? O que você faz com o seu tempo? Que esse é seu. Os das obrigações sociais, esses são da terra. Agora, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? É uma previsão. Para onde nós vamos? Essa é a chave. Mas para ficar mais fácil, gente, nos 68 relatos que tem no livro O Céu e o Inferno, daqueles espíritas da primeira hora, eu acredito que são muito mais assíduos e são muito mais sacudidos do que nós todos. Então, mas não tem nenhum espírita, nenhum, nas condições sofredoras, suicidas, endurecidos e que cometeram crimes e estão arrependidos. Todos os espíritas relatados na obra O Céu e o Inferno estão ou felizes ou em condições medianas. Então a gente pode ficar tranquilo, entendeu? Que se a gente seguir o mínimo do espiritismo, nós vamos conseguir estar numa situação, no mínimo, mediana. Mas precisa de seguir. Ok, gente? Alguma dúvida? Eu sei que esse tema hoje passou o horário ali já, mas é um tema muito interessante.